Deus, quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aproveitando que a igreja está em pé, vamos abrir nossas Bíblias do Evangelho de Lucas, capítulo 3. Deus abençoe em nome de Jesus, nossos irmãos, a igreja que aqui nessa noite está reunida para adorar o nome de Jesus, receber a sua palavra, glória a Jesus, e a ajuda do Espírito Santo. Deus possa continuar com a obra que ele começou, né? Glória a Jesus. Então, Lucas capítulo 3, versículo 4. Glória a Deus. Glória a Jesus. 4 e 5 diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? A igreja pode tomar assento em nome de Jesus, glorificando esse Deus que é maravilhoso, aleluia. Esse Deus que tem o poder, irmãos, de trazer poderoso avivamento sobre as nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus. E João, glória a Jesus, foi um vaso, um instrumento para preparar, glória a Deus, o caminho para que Jesus viesse trazer o poderoso avivamento sobre a igreja, sobre aqueles que recebessem a palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que sempre todos nós fomos necessitados e carentes de um avivamento. E o meio pelo qual Deus ele usa para trazer avivamento sobre nós, sobre a igreja, sobre todos os seus servos, aqueles que invocaram ou que invocam o nome do Senhor, sempre, a primeira coisa que Deus vai usar é a palavra de Deus. A palavra é aquela que produz avivamento. Glória a Jesus. Jamais podemos receber um poderoso avivamento a não ser que venha a ser produzida pela palavra de Deus. Satanás ele faz tudo para que nós não venhamos ter contato com a palavra, que a gente não leia a palavra, que nós não ouça a palavra, que nós não obedeça a palavra, porque através da palavra nós recebemos vida, nós recebemos força, recebemos vigor, nós temos condições de verdadeiramente, glória a Deus, viver uma vida renovada, transformada, somente através da palavra. Há muitos lugares que a palavra não é dada o devido valor que ela deve ser dada. Há alguns lugares que as pessoas elas não têm prazer porque a palavra, às vezes o tempo é muito pequeno para a palavra. As pessoas, às vezes, os que são responsáveis por pregar a palavra, às vezes não se preparam o suficiente para ministrar a palavra. Os ouvintes às vezes não dão valor à palavra, e por isso infelizmente a palavra fica infrutífera. E é por isso que às vezes a gente não vê os frutos da palavra de Deus na vida dos cristãos dessa geração. Antigamente as pessoas ansiavam pela palavra, desejavam a palavra de Deus. Quando ela ouvia a ministração, geralmente nos domingos, elas ficavam a semana todinha meditando na palavra até que chegasse o próximo domingo para receber outra palavra, porque antigamente, normalmente, as reuniões eram mais nos domingos. E os pais eles tinham o dever de repassar para os filhos a pregação e a palavra que eles ouviam, de estar alimentando, de estar sempre falando nos pontos principais, a qual a palavra de Deus era trazida para a igreja, glória a Jesus. E era por isso que os nossos irmãos anteriores, eles sempre tinham, aleluia, um avivamento. Era uma igreja forte, uma igreja vigorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, ministrando para os irmãos aqui, eu quero trazer para os irmãos o que é o avivamento. Como o avivamento ele é produzido? O que é que faz? O que é necessário para que alguém venha receber um avivamento? Ou seja, na vida pessoal ou na vida, glória a Jesus, na vida da igreja geral. Segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, a primeira coisa que é necessário é a pregação do Evangelho. Versículo, no mesmo capítulo, eu peço que ele fique com a Bíblia aberta.
vai dizer assim, ó, glória a Jesus. E percorreu, versículo 3, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, João Batista, ele saía ao redor de toda a terra, pregando o batismo por arrependimento. Então ele vai dizer o motivo, ou baseado em que João Batista ele prega essa palavra, segundo o que está escrito na lei das palavras do profeta Isaías, que diz: vós, porque clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Primeiro, para que alguém possa receber um avivamento, para que a igreja possa receber um avivamento, ele vem através da palavra. Segundo, quando nós endireitamos as nossas veredas na presença de Deus, quando nós endireitamos os nossos caminhos, quando fazemos veredas direitas aos olhos do Senhor, quando trilhamos o caminho justo, quando nos preocupamos com o nosso testemunho diante da sociedade, quando a gente começamos a andar com sinceridade, tendo cuidado com aquilo que a gente fala, por os lugares que a gente anda, tendo cuidado, ó Jesus, para que não somente Deus ele possa se agradar do nosso viver, do nosso testemunho, glória a Jesus, mas que também os homens. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para brilhar neste mundo, aleluia. Nós temos como luzeiros, para que aqueles que estão em trevas, em escuridão, eles possam sentir o desejo de se chegar à luz. E o único meio para que um pecador ele possa chegar até a luz verdadeira, a luz que veio ao mundo, Jesus, é nós, a igreja. Então, quando nós trilhamos veredas direitas, quando nós andamos na presença de Deus, segundo a palavra de Deus, então há avivamento, não somente pessoal, mas as pessoas também se achegam a Deus. Eu acredito que hoje em dia nós temos tanta dificuldade de conversão, de pessoas terem o desejo de estar na igreja, de viver na igreja. Infelizmente, infelizmente por causa, às vezes, do nosso mau testemunho que nós damos. Por que às vezes nós não ganhamos a nossa família para Jesus? Por que às vezes não ganha uma mulher que não é crente, às vezes, por que o marido não ganha? Por que os filhos não se convertem? Eu acredito que às vezes acontece, às vezes, pelo nosso mau testemunho, os nossos caminhos que às vezes não estão andando direito, porque existe alguma coisa, irmãos, ainda fora do lugar. E as pessoas, normalmente, elas só se achegam para Deus quando ela vê que aquilo que nós pregamos, nós estamos colocando isso em prática em nossa vida diária. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. As pessoas estão olhando para nós, elas estão observando para ver se aquilo que a gente pregamos, se aquilo que nós cremos, isso realmente está acontecendo na nossa vida. E quando a gente falha com isso, quando a gente vai pregar para elas, elas não recebem, elas não aceitam. E nós temos muita dificuldade. Então a primeira é a pregação da palavra. Segundo, obedecer a palavra, andar conforme o ensinamento da palavra, viver conforme a palavra de Deus. Então esses são os dois primeiros passos para que nós venhamos sofrer um avivamento. Você deseja um avivamento? Você é uma pessoa que deseja realmente que Deus ele venha te usar, que Deus ele venha te encher, que Deus venha te capacitar, que na sua geração Deus ele possa fazer algo que, glória a Jesus, nesses últimos dias a gente não ouvimos falar. O mesmo Deus do passado, da igreja primitiva de alguns séculos atrás, ele é o mesmo, igreja, e nós não temos visto as mesmas obras que ele fez no passado. Mas se nós, irmãos, clamarmos, se nós andarmos, se nós basearmos o nosso cristianismo segundo a palavra de Deus, se nós não somente ouvimos a palavra e entrar por um ouvido e sair por outro, nós saímos das nossas reuniões, dos nossos cultos e chegarmos em graça, dobrar o nosso joelho e dizer: Deus, eu quero viver isso que a tua palavra diz, Senhor. Eu quero, Senhor, viver isso que o pregador falou na tua palavra. Eu desejo um avivamento, eu quero mudança, eu quero ter compromisso com essa palavra. Eu não só quero somente pregar essa palavra, mas eu quero viver essa palavra, eu quero andar conforme essa palavra. Então nós queremos sofrer e viver um avivamento pessoal e geral. O problema é que muitas vezes, quantas e quantas ministrações poderosas, irmãos, a gente já vivemos aqui na igreja, vasos de casa, Deus já usou poderosamente, vasos de fora, Deus tem enviado,
aleluia. E por que às vezes a gente não vê o resultado? Às vezes até promessas e às vezes até profecias são liberadas, e às vezes nós não vemos o cumprimento dessas profecias. Será que a culpa às vezes, será que a culpa na verdade está em Deus? Não está. Ou às vezes do pregador, às vezes e alguns falam da carne mesmo, mas tem às vezes que Deus ele usa os pregadores, Deus ele usa os servos dele, glória a Jesus. Mas por que às vezes não se cumpre? Não se cumpre porque às vezes falta a nossa. Porque às vezes a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque às vezes nós não damos valor. Porque se a gente desse valor, quando a gente fosse para a oração, a gente diria: Deus, a tua palavra falou assim. Você cumpre isso na minha vida? Irmão, escute bem, a gente só realmente demonstraríamos que acreditamos na palavra de Deus quando termina o culto, ou quando a gente vamos para nossas casas, quando a gente ora baseado naquilo que a gente ouviu, ou naquilo que a gente leu. Eu vi pessoas que, às vezes, por exemplo, ela ministra sobre uma coisa, fala sobre uma coisa, e quando ela vai orar não tem nada a ver com aquilo que ela leu. Eu já vi até pregadores fazer isso. Ele prega ou ensina sobre uma coisa, aí vamos terminar o culto. Depois que termina o culto, ora só por cada coisa, menos pedindo a Deus que cumpra aquilo que a palavra de Deus, a promessa que Deus fez na palavra. Você vê uma promessa que a Bíblia está fazendo. Então, quando nós lemos uma palavra, ou nós ouvimos uma palavra, no primeiro momento que nós elevamos uma oração diante de Deus, nós temos que orar baseado naquilo que a gente ouviu. Dizendo: Deus, eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu preciso disso. A tua palavra é fiel. E se a gente começarmos a orar e dizer: Deus, eu quero, Senhor, e demonstrar para o Senhor que nós queremos, e essa demonstração só vai ser evidenciada quando nós insistirmos com isso. Mas nós temos uma grande dificuldade de insistir. Às vezes orando: Senhor, eu creio, tá, tudo bem, amanhã já esqueceu, quando acabou. Aí se ele quiser me dá. Se não quiser, irmãos, a Bíblia vai dizer que os discípulos, eles queriam uma bênção, eles queriam uma promessa que Jesus fez. Sabe quantos dias eles vão orar para que Deus ele cumpra essa promessa? Eles vão orar 10 dias em seguida, trancados dentro do cenáculo, pedindo a Deus uma promessa. Por que nós não recebemos, irmão? Por que eu mesmo, muitas vezes não recebo a promessa de Deus? Porque às vezes nós, eu e você, não somos perseverantes naquilo que a gente pediu. Glória a Jesus. Então a promessa de Deus é clara. Então os 2 primeiros passos é ministrar a palavra, receber a palavra. Segundo, andar na palavra, obedecer a palavra, praticar aquilo que se ouve e praticar aquilo que se prega. São 2 primeiros passos para que venhamos ter uma vida abençoada. Agora eu quero chamar a atenção da igreja para o versículo 5. É aqui que a gente vai passar mais tempo, porque a gente vai pegar cada ponto aqui. O que acontece quando alguém ouve a palavra de Deus e obedece? O que é que acontece com a igreja, com eu e você individualmente? Primeiro, o que vai acontecer no versículo 5? Todo vale se encherá. Isso vai falar sobre, glória a Jesus, o vazio ficando cheio. Aquilo que está vazio na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Quando nós ouvimos a palavra e praticamos, fazemos veredas direitas perante o Senhor, aquilo que está vazio, segundo a palavra, vai se encher. Glória a Deus. Eu poderia muito bem dizer aqui que Deus vai encher a tua vida, que Deus vai transbordar, que Deus vai te abençoar. Deus ele pode fazer isso sim. Segundo o estudo que eu tenho aqui, vai falar simplesmente que Deus vai fazer isso. Vai falar sobre o que é o avivamento. Vai falar só sobre isso. E vai começar falando sobre o versículo 5 apenas. Mas quando eu estava lendo aqui, meditando, eu disse: meu Deus, Deus ele pode fazer isso sim. Mas tem algo, tem a nossa parte a ser feita. E eu comecei a ler o versículo 4. E eu entendi que para que Deus venha cumprir isso, venha encher a minha e a sua vida, é preciso receber a palavra e obedecer a palavra. Então quando você ouve a palavra, recebe a palavra e obedecemos a palavra, todo vale se encherá. Aquilo que está vazio, ele passa a se encher. Você lembra quando Deus criou, aleluia, Jesus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito estava trabalhando para que aquilo que estava vazio pudesse se encher. Glória a Jesus. O Espírito Santo hoje ainda trabalha.
A igreja de Atos Apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam todos vazios. Eles estavam todos, aleluia, Jesus, carente de um revestimento, sendo cheio, transbordante. Olha comigo lá em Atos, glória a Jesus, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Todos lá vazios pela misericórdia, com medo, aleluia, Jesus, de fazer a obra de Deus. Mas quando eles recebem a potência do Espírito Santo, aleluia, então eles vão se tornar cheios. Atos capítulo 3, capítulo 2, versículo 3 e 4. Glória a Jesus. Que achou, pode ler bem alto. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, glória a Jesus. Começaram a falar em outras línguas. Só até aí. Glória a Jesus. Amém? Então todos eles foram cheios do Espírito Santo. Glória a Jesus. Aleluia. Imagina você, eles lá orando. Senhor Deus, eu quero ser cheio, Senhor. Eu estou vazio aqui, eu preciso ser preenchido, revestido. Eu quero ser cheio, transbordante. Glória a Deus. E eles oravam, mas isso não aconteceu. Aleluia, Jesus, no dia da noite. Outra coisa, segundo a palavra, vamos ver aqui. Para que alguém possa ser cheio, é preciso que haja muita oração e muita dedicação, que inclusive é uma obediência à palavra. Porque a palavra de Deus fala sobre oração. E uma pessoa que não obedece à palavra que fala sobre oração, não tem como ser cheio. Não adianta a gente vir para a igreja e querer sentir a presença de Deus, querer ser um vaso, um instrumento, querer que Deus nos use, que Deus transborda o nosso coração de alegria, nos dê satisfação por estar em sua casa, nos dê gratidão por nos arrancar deste mundo, se nós não vivemos uma vida de oração, se nós não clamamos, se nós não pedimos, Deus disse. Tem pessoas que às vezes querem ser cheias de muitas coisas nessa vida, menos ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que querem a casa cheia, quer o bolso cheio, quer a carteira cheia, quer que Deus faça tudo nas coisas materiais, mas o mais importante, que é o espiritual, que é o revestimento espiritual do Espírito Santo, a pessoa não busca. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: se nós formos buscarmos o enchimento do Espírito Santo, pode ter certeza, você será a pessoa mais alegre e feliz do mundo. Aleluia. Pode ser que a tua carteira fique vazia, você pode ser vazio de muitas coisas, mas se o teu Espírito estiver cheio, revestido do Espírito Santo, você será uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo não está preocupada com essa. Glória a Jesus. É verdade que nós temos que buscar essas coisas, mas em primeiro lugar o enchimento do Espírito Santo. Então, aleluia, João Batista, ou a pregação, aliás, a profecia de Isaías, no capítulo 40 de Isaías, vai dizer que todo vale se encherá. Primeira profecia: todo vale se encherá. Quando alguém recebe a palavra. Segundo, glória a Jesus, e se abaixará todo monte e outeiro. Aleluia, glória a Jesus. Mas antes de a gente chegar aqui, eu quero dar uma referência para vocês aqui. Abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Antes de a gente chegar aqui nesse versículo, a gente vai falar sobre o vazio ficando cheio. 5:8. Vou pegar só mais outra referência para deixar marcar aí. Efésios 5:18. 5:18. Glória a Jesus. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Jesus, aleluia. Eu não vou falar sobre isso aqui agora. Abra lá em Salmos 23, 5. Salmo 23, 5. Você mesmo vai estar entendendo o que é que a palavra de Deus está dizendo. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus. 23, 5. Se você for poder pegar referência, vai botando, para você depois meditar na palavra de Deus, ou até mesmo pregar lá na frente. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com
óleo e o meu cálice se transborda. E o meu cálice, ou seja, vai ficar cheio a ponto de transbordar. Glória a Jesus. Quando você é uma pessoa que depende de Deus, é guiada pelo som do pastor, é guiada pela palavra de Deus, é guiada pelo Espírito Santo, glória a Deus. Deus, ele vai se encarregar de suprir a sua necessidade, seja ela, aleluia, Jesus, espiritual ou em qualquer área, mas especialmente na tua vida espiritual, que é o que nós mais devemos desejar. Agora, no versículo prosseguindo, vai dizer assim: e se abaixará todo monte e outeiro. Isso vai falar: o exaltado será humilhado. Prosseguindo, vai dizer: aleluia, e se abaixará todo monte e outeiro. Isso vai falar, isso vai dizer, isso vai falar de humilhação. Quando alguém recebe a palavra de Deus, irmãos, ele reconhece, ele vê o quão miserável ele é, quão soberbo. E a palavra de Deus, irmão, mostra que quem aprende com Jesus, quem aprende com a palavra, quem recebe a instrução de Jesus, vai entender que uma pessoa exaltada não pode ficar na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que o exaltado de Deus, ele abate o seu exaltado. O próprio Jesus, no capítulo 11 de Mateus, vai dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde. Então, quando uma das consequências do avivamento na vida de uma pessoa que obedece à palavra de Deus, a evidência de que realmente ela está vivendo o avivamento é que ela é uma pessoa, aleluia, que é quebrantada, uma pessoa que não tem dificuldade, irmão, aleluia, Jesus, de reconhecer os seus erros, não tem dificuldade em reconhecer os seus pecados, que é falha, que é um ser humano. É uma pessoa que facilmente dobra o seu joelho para clamar, para orar, que não quer ser melhor do que as outras. É uma pessoa, aleluia, Jesus, que é humilhada. Glória a Jesus. Então eu quero mostrar para vocês alguma referência sobre essa passagem aqui. Abra comigo lá em João capítulo 3, versículo 30. João 3, 30. Jamais poderemos viver o avivamento se formos pessoas exaltadas, pessoas orgulhosas, pessoas que infelizmente não obedecem a palavra de Deus. É necessário. João 3, 30. É necessário que ele cresça e que ele diminua. O que é que isso não acha aí? Humildade da parte. Jesus começou a pregar e fazer milagres e maravilhas, aleluia. Aí os discípulos de João vai falar para João, aleluia, acerca daquilo que está acontecendo. E ele vai dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Será que a gente poderia fazer isso, irmãos? Será que se de repente a gente vê alguns dos nossos irmãos aqui, Deus, aleluia, Jesus, usando e abençoando, será que a gente diz: Senhor, que ele cresça e eu diminua? E aí? Glória a Jesus. Uma pessoa que é humilde, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que é humilde, irmãos, aleluia, ela não puxa tapete das pessoas que Deus está abençoando. Ela não coloca teu peso na vida de uma pessoa, aleluia, Jesus, que está querendo ser uma pessoa melhor, que quer ser um instrumento, um vaso para a glória de Deus. Uma pessoa humilde, quebrantada, uma pessoa que reconhece o seu tempo, quando ela tem a oportunidade de ser abençoada, de ser usada, ela deixa Deus usar, mas ela entende também que vai chegar o tempo de outro também. Glória a Jesus. E Deus, irmãos, ele faz como quer. Então João vai dizer: eu já estou acabando a minha carreira, o meu ministério já está terminando já, aleluia, agora é necessário que ele cresça e diminua. É nisso que Deus não quer ver em nós. Glória a Jesus. Isso era uma prova evidente daquele que vai, inclusive, quem está falando isso é quem? Quem está falando isso? João. Que inclusive foi ele que citou as palavras de Isaías, colocando em prática aquilo que ele está pregando. Porque ele começou lá, aqui no capítulo 3, ele começou, glória a Jesus, pregando a palavra, a voz, ficando no deserto e testificando, é assim que vai acontecer. Quando chega o momento de ele colocar em prática, ele vai dizer que ele cresce, que ele diminua, mostrando que ele vivia a palavra de Deus em verdade. Então, capítulo 3, versículo 5: e se abaixará todo monte e outeiro. Agora, outra referência bíblica vai estar lá em
João 15, 30. João 15, 30. Glória a Jesus. Consequência de um verdadeiro avivamento na vida de um grande santo servo de Deus é a humildade. João 15, capítulo 15, versículo 5. Glória a Jesus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Jesus. Esse foi o capítulo 15, 5, né? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Nós temos que entender, irmãos, que sem Jesus nada podemos fazer. O exaltado, ele não depende de Jesus. Uma pessoa que é exaltada, ela não depende de ninguém, ela não depende de ninguém, nem sequer de Deus, de Jesus. Ele acha que o braço dele, ele vai na própria força. Mas uma pessoa que é humilde, ela entende, eu não posso fazer nada sem Deus. Eu não sou nada sem Ele. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Outra referência bíblica, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6. Evidência de uma pessoa que está vivendo um avivamento é que ela é humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glória a Jesus. Amém, igreja? Humilhai-vos, aleluia, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo. Às vezes a pessoa começa a se humilhar, começa a buscar, começa, pedir a Deus uma bênção, e às vezes a pessoa quer que Deus faça logo. Mas a Bíblia vai dizer que as coisas vão acontecer no seu tempo. Eclesiastes 3. É um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Glória a Jesus. Então espera o teu tempo, meu irmão. Espera o seu tempo. Obedeça a palavra, viva a palavra. Espera o tempo de Deus na sua vida. E uma outra coisa, só pode esperar o tempo da exaltação aquele que obedece. Aquele que cumpre a palavra. Tem pessoas que estão esperando a exaltação de Deus, mas não está nem aí com a palavra, não obedece a palavra, não conhece a palavra, não lê a palavra, não prega a palavra, não crê na palavra e quer que Deus exalte. A pessoa não tem nenhum cumprimento, nenhum compromisso com a obra de Deus, com as coisas de Deus e quer que Deus exalte. Como é que Deus pode exaltar e pode abençoar a pessoa que não se compromete? Uma pessoa que não tem compromisso, que não se envolve, seja nas coisas espirituais ou seja nas coisas materiais, porque a obra de Deus, irmãos, ela quer um envolvimento, seja nas coisas espirituais e nas coisas materiais. Às vezes a pessoa só se envolve nas coisas espirituais, tudo que é espiritual, a pessoa se envolve, e às vezes a pessoa só se envolve nas coisas materiais, tudo que for material, ela está lá envolvida. Então Deus quer que a gente sejamos os dois, tanto nas coisas espirituais, nas coisas materiais. Nós temos que estar juntos, envolvidos na casa do Senhor, pedindo a Deus a sua bênção, pedindo a Deus a sua exaltação. E vai chegar um momento que Deus vai olhar e vai dizer: o meu filho e a minha filha está envolvida, ela merece uma bênção, ela merece um milagre, ela merece ser exaltada. Não queira, irmão, a exaltação de Deus. Não queira, não pense que Deus vai exaltar uma pessoa soberba, uma pessoa que não faz nada, uma pessoa que não se envolve. Aleluia. Prosseguindo vai dizer assim: e o que é tortuoso? O que é tortuoso? Capítulo 3, versículo 5. Agora a parte. Glória a Jesus, não sei como é que pode dizer isso. Não sei se é parte A, parte B, não é parte C. É um bocado de partes aqui. Vamos lá. E o que é tortuoso se endireitará. Isso fala sobre o quê? O que anda errado se consertando. E o que é tortuoso se endireita. Está vendo qual é o segredo, irmão, para que temos que ter uma vida consertada, direita? Por que muitas pessoas às vezes se convertem, mas ela dá mau testemunho? Por que as pessoas é um péssimo exemplo? Às vezes é um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo irmão, às vezes um péssimo aluno, aluna, um péssimo funcionário, trabalhador. Por que às vezes a pessoa é uma pessoa que não consegue
né, influenciável ao bem, uma pessoa que influencia na prática do mal, maus exemplos. Por quê? Porque não viveu uma palavra, não permitiu que a palavra de Deus entrasse no seu coração. Ela não está se preocupando em obedecer a palavra de Deus. E a prova que ela não está preocupada com isso é as suas obras, é aquilo que ela faz. Ela não se preocupa, ela diz, na minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quero, eu ando como eu quero, ninguém tem nada a ver comigo. Mas tem sim. Glória a Jesus, é seu dever. A partir do momento que você levanta a sua mão e aceita Jesus, você faz uma aliança, um pacto com Ele. Glória a Deus. E você passa a ter Ele como seu Senhor, como seu mestre, aquele que manda em você. E aqueles que se envolvem na causa, no reino, existem regras, princípios a serem cumpridos. E se nós, irmãos, não vivemos esses princípios, não praticarmos a palavra, os mandamentos, aquilo que Deus fala, o nome de Deus vai ser blasfemado diante dos ímpios. As pessoas não irão se render e aceitar a Cristo, às vezes, pelo nosso mau testemunho, e por isso a gente vê tanta dificuldade de pessoas se convertendo para a igreja. A gente vai e faz convite, a gente diz, vamos para a igreja hoje? Não vou não. Por que você não vai para a igreja? Porque eu vejo tantas pessoas aí. Porque eu tenho um fulano que está, uma fulana, uma fulaninha lá, uma santinha, um santinho que está lá na igreja, que parece que é pior do que eu. Aleluia. E o pior tudo não é nada. E o pior tudo não é nada, porque é verdade mesmo. Aleluia. Tem pessoas que às vezes elas são pior do que ímpio. Já pensou? Aleluia. Pior do que ímpio. Porque tem ímpio que não anda fazendo muitas coisas que tem crente que faz. Então nós temos que ter cuidado. A Bíblia vai dizer que aquele que realmente está cumprindo a palavra, está vivendo o avivamento, que realmente a obra de Deus começou na vida dele, aquilo que é tortuoso começa a se endireitar. Uma pessoa que não vivia uma vida no mundo torta, andava de todo jeito, era torta, quando ela vem para a igreja, ela começa a se endireitar. A sua palavra se endireita, o seu andar se endireita. É verdade que a gente nunca vai ser 100%, mas à medida que os anos vai passando, irmão, à medida que os anos vai passando, é para a gente ser os crentes melhores. Mas parece que acontece o contrário, os anos vai passando, parece que a gente vê acontecer regressão no meio da gente. Olha, o invés de melhorar. Você já viu pessoas assim? Às vezes acontece no começo da fé, desde o primeiro amor, né? Aquela alegria, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Primeiro amor, caminhando, glória a Jesus, né? E o nome de Deus é glorificado. Aí depois vai abandonando as primeiras horas. Vai relaxando. E tem outros irmão, que se converte, mas que na verdade não está convertido, está convencido. A pessoa acha que está convertida. Ela se convence dela mesma, ela não se convence da palavra que é verdade. Ela mesmo se convenceu que é crente, que é discípulo de Jesus. Glória a Jesus. Então o que é que acontece? Tem alguns que é, infelizmente, do começo ao fim. E pior que parece que no final é pior do que no começo. Glória a Jesus. Então, um dos sinais que realmente estamos vivendo o avivamento é que aquilo que anda errado começa a se consertar. Abra comigo Hebreus capítulo 12, versículo 13. Hebreus 12, 13. Hebreus 12, 13. Se você quer, pode ler. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Glória a Jesus. E fazei veredas para os vossos pés, para aqueles que manquejam. Aleluia. Para aqueles que manquejam, como é que diz? Para aqueles que manquejam, Não se não se desvie. desviem antes. Fazei veredas para o nosso pé, para aquele que manqueja. Ou seja, quando nós fazemos veredas direitas, aquele que manqueja passa a fazer veredas direitas também. Isso está falando, irmãos, glória a Jesus, a influência que uma pessoa que aceita Jesus pode ter sobre a outra. Jamais, irmãos, nós iremos ver pessoas andando direito, reto no caminho do Senhor, se nós andarmos errado.
De repente tem pessoas que estão mancando, que estão ali com dificuldade, que estão ali a ponto de se desviar. Quando ela olha para o outro é pior do que ela. Como é que a pessoa vai andar direito? Escute bem, crentes que têm mais tempo na igreja, você tem uma grande responsabilidade de andar certo na presença de Deus, para que outros que vão se convertendo possam aprender o seu exemplo. A cobrança dos irmãos mais velhos na igreja é grande sobre a cobrança sobre o pastor, não. É lógico que o pastor e as pessoas que estão numa posição maior, é verdade que eles têm também, principalmente eles, né? Mas em toda a igreja, em todos aqueles que principalmente são mais velhos de crente, nós devíamos, irmãos, sermos bons exemplos para os irmãos mais novos. Por que muitas vezes, por exemplo, na família natural, por que às vezes muitos irmãos menores começam a usar droga e a falar palavrões? Por que às vezes acontece isso? Porque às vezes ele vê o pai e os próprios irmãos fazendo coisa errada, então eles vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa acontece na igreja. Quando os irmãos que se convertem, não convertidos, não vê a gente andando no caminho direito, não espere que ele vá andar no caminho direito, porque não vai. Ele vai seguir o mesmo caminho que você está seguindo. Aleluia. Mas quando as pessoas vêm para a igreja, se converte, e quando ele olha para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança, para o velho, para o moço, ele vê a gente andando no caminho direito, pessoas então vai dizer, eu quero imitar, né? Eu quero andar no mesmo caminho, eu quero ser assim, eu quero viver o evangelho como essa pessoa está vivendo. Mas quando a gente não pratica a palavra, as pessoas vêm para a igreja, aí só vê as pessoas falando e a gente não vive. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Você quer que essa igreja encha de jovens? Quer jovem? Quer essa igreja seja de jovem? Então direito na presença de Deus e já vai vir. Quer que essa igreja encha de homem? Vamos, os varões, vamos andar direito, né? Vamos andar direito na presença do Senhor. Você vai ver se Deus vai encher. Aleluia. Então uns faz sendo atraídas, as pessoas vão ser atraídas para aquilo que a gente é. Então essa responsabilidade está pesando sobre os nossos ombros. E pode ter certeza, aqueles que nós que estamos, infelizmente, às vezes dando mau testemunho, mas chega um momento que Deus vai cobrar nós. Você acha que Deus está, por exemplo, inerte a isso? Que ele não está vendo? Ele está vendo. Prosseguindo, vai dizer, agora vamos prosseguindo, vai. Salmos capítulo 119, versículo 1. Salmos 119, 1. A igreja que encontrou pode ler. Salmo 19, 1. 119. Glória a Jesus. Bem-aventurados os que trilham o caminho reto e anda na lei do Senhor. Bem-aventurados que trilham o caminho reto. Está vendo? Que a bênção é para aqueles que trilham o caminho reto. E a evidência de que uma pessoa se converteu de verdade e que é avivada, ela anda retamente. Agora, Isaías 42, 16. Você pode pegar essa referência aí. Isaías 42, 16. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conhecerão. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas me farei, e nunca os desampararei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Palavra e eterno Deus. Agora, para terminar, irmãos, vamos a última parte desse versículo 5 vai dizer assim: e os caminhos escabrosos se aplanarão. Aleluia. E os caminhos, aleluia, escabrosos se aplanarão. Isso vai falar sobre o rebelde e o truculento obedecendo a Deus. Quando o caminho escabroso ele se endireita, aquele que é rebelde, aquele que é truculento, aquele que não obedece, aquele que é difícil. Glória a Jesus.
ele passa a obedecer a palavra de Deus. Foi isso que Jesus veio trazer. Você já viu pessoas que eram terríveis antes de se tornar cristão e quando se converte fica manso como um cordeiro? Você lembra de Saulo de Tarso, um homem truculento, um homem terrível? E quando nós vamos ver o testemunho dele, vai mostrar toda a truculência que ele levanta contra a igreja, um homem terrível, perseguidor da igreja. Mas quando se converteu, aquele que era perseguidor passou a ser perseguidor. Abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos mostrar um dos exemplos daqueles que são truculentos, malvados. O que é que acontece na vida dele quando eles se convertem ao Senhor de verdade? E achou comigo. 1 Samuel 15, 22. Glória a Jesus. Porém Samuel disse: tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Glória a Jesus. Amém, irmãos. A obediência a Deus, irmãos, é aquilo que Ele requer daqueles, aleluia, Jesus, que aceitam ser instrumento, ser chamado de cristão, ser um vaso do Senhor. Agora, HB, ou Hebreus capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Glória a Jesus. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Glória a Jesus. Ele dá um exemplo à obediência. Glória a Deus. Mostrando que aqueles que realmente, irmãos, que se convertem ao Senhor, eles obedecem a Deus. Não adianta a gente dizer que somos servos de Jesus, mas que não há diferença. É verdade que nós, como seres humanos, podemos chegar ao momento que, infelizmente, em qualquer ponto desse aqui, nós pode, infelizmente, errar. Agora acontece isso quando a pessoa ela falha na sua vida de oração. Normalmente acontece isso frequentemente na vida de uma pessoa que normalmente não ora, para de orar, para de ler a Bíblia, para de vir à igreja, aos cultos. Todo tipo de pecado acontece e passa a fazer parte da vida de uma pessoa que começa a falhar nas suas obrigações, seja com a obra de Deus ou com relação às coisas espirituais. Escute, você tem dever, ou seja, deveres para ser cumprido em grupo, com a igreja inteira, que é a que vocês estão fazendo aqui agora, mas você tem dever pessoal. Você tem dever pessoal. Não adianta a gente querer somente, por exemplo, chegar na igreja orar. Tem pessoas que até que oram bonitinho, né? Bonito. Mas às vezes no particular não ora. Não ora sozinho. Só ora se alguém orar. A melhor coisa que pode acontecer que Deus, Ele pode ver em uma pessoa, é Ele orando em particular. A melhor oração que é feita em particular. Se você não sabe o efeito, você não sabe a alegria que vem no coração de Deus quando vê você orando em particular, é um sinal que não há imposição, não é por obrigação. Você está fazendo isso por amor a Ele, por devoção, por obediência. Porque normalmente o fariseu, ele não busca Deus em particular, ele só busca no meio das pessoas, para que as pessoas vejam que ele ora. Mas aquele que realmente é discípulo de Jesus, eles oram em particular. Eu faço uma pergunta: você ora sozinho? Não parece me responder. Você não sabe, irmãos, a alegria e a motivação que dá no marido quando ele se acorda e vê a sua esposa orando sozinho à noite. Você não sabe a influência ou o incentivo que dá para uma mulher quando se acorda pela noite, ela vê o seu marido orando, clamando a Deus pela sua família, pela sua casa, clamando a Deus pelos seus filhos, clamando a Deus, vendo um sacerdote ali buscando o Senhor. Essa mulher se anima, essa mulher se regozija.
Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de ver, aleluia, Jesus, pessoas sendo abençoadas, fortalecidas na fé? Porque às vezes nos falta exemplos. E quando a gente vê das nossas esposas e as mulheres dos seus maridos, os filhos e os seus pais orando, clamando, aí você vê, as coisas começam. Aí é quando nós vamos ver que aquilo que a gente prega na igreja, porque, escute bem, às vezes a gente está pregando aqui, e às vezes nossas mulheres ou os maridos das irmãs, não vou dizer nosso marido porque não somos maridos, os maridos das irmãs, aí estão pregando, tudo bonitinho aqui, né? E a mulher, né? Tá aí dizendo assim, né? Aí eu acho que não tem muito, tá vivendo muito disso aí não, viu? Né? Isso é terrível. Os filhos. E aí? Aí chega aqui, vamos orar, irmão, vamos orar. Daqui a Bíblia tem que vamos orar. Amém. Aí quando chega aqui, vamos orar. Aí os filhos e a mulher. Deixa eu ser o caso do dia de orar. Ele ora. Aí, consequentemente, os filhos e a mulher não vão orar. Mas quando eu e você, nós, eu não estou dizendo aqui, eu tenho minhas falhas, Deus conhece eu, mas Deus ele sabe tudo sobre mim. Mas quando a gente chega aqui, irmãos, e a gente vamos fazer isso, e a gente vê, principalmente os nossos da nossa casa, que está se esforçando, então o avivamento começa a acontecer dentro da nossa casa. Isso temos que nos preocupar, irmãos. Eu já falhei, né? Às vezes eu já preguei aqui e eu já falhei em colocar em prática. Eu não posso dizer aqui, bancar uma de melhor ou de santinho, porque não, eu tenho minhas falhas. Mas é uma coisa que todo cristão, irmão, todo cristão tem que ser, aleluia, Jesus, principalmente aqueles que assumem a tribuna, aqueles que tomam a santa ceia, que pegam aquele pão, todos aqueles que se envolvem naquilo que é sagrado, no mínimo, vamos pegar aquela responsabilidade de dizer, Deus, por mais que eu esteja em falta disso, mas eu quero obedecer isso. Eu estou fazendo algo que realmente eu quero colocar em prática. Porque se eu já estou praticando, eu quero ser melhor. Sabe o que é comer e beber indignamente? É você fazer uma coisa que você não dá que você não tem nenhuma intenção de praticar aquilo. Ai dessas pessoas, irmãos, que prega, que canta, ou que fala de algo que ele mesmo ou ela não tem nenhum interesse, não quer fazer. Então pesa sobre cada um de nós essas responsabilidades de praticar. Amém? Que Deus seja misericórdia. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos orar uns pelos outros, clamando o Senhor, para que a palavra de Deus, irmãos, ela possa produzir os efeitos esperados. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz que a palavra ela só pode produzir fruto quando ela cai numa terra boa. Esperamos que os nossos corações estejam ou que estivessem preparados para essa noite. Aqueles que realmente estavam com seus corações preparados, essa palavra vai produzir fruto. Se porventura havia alguma falta em nossa vida, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, iremos ser cristãos melhores e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos fazer uma oração aqui rapidinho, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, curvar minha cabeça agora, neste momento, Pai, clamando a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia. A Tua palavra foi pregada, Senhor, e agora clamamos ao Espírito Santo, para que Ele, Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a colocar em prática, Senhor Deus, aquilo que nós ouvimos. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Essa palavra é poderosa. Lá Isaías diz, Senhor, que assim como a chuva e a neve desce até a terra, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Pai, ela faz brotar, Senhor, o fruto, Senhor, na terra. Aquele que trabalha, Senhor Deus, Senhor, e faz frutificar a semente. Assim é a palavra que sai da Tua boca. Ela não volta vazia. Eu peço aqui que essa palavra nessa noite, Senhor, Deus possa cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada, ela foi mandada, Senhor. Deus, que nós precisamos ter esse propósito também de cumprir. Porque, Senhor Deus, quando ela é liberada, é porque essa palavra, ela quer, Senhor Deus, fazer algo poderoso em nossa vida. E eu clamo aqui, Senhor, tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede a obedecer essa palavra. Que nós possamos nessa noite sermos influenciados por essa palavra. Sentimos um desejo profundo em nosso coração em orarmos, Senhor Deus, em ler essa palavra, em meditar essa palavra de dia e de noite.
possamos, Senhor Deus, motivados pelo Espírito Santo, a sermos despertados, Senhor, para pregar essa palavra, para testemunhar essa palavra, para darmos um bom testemunho onde quer que nós andarmos, Senhor Deus, dessa palavra. Em nome de Jesus, continua agindo em nossa vida, Senhor. Deus, nós lemos nessa noite que sem mim, diz o Senhor, nada vocês podem fazer. Então pedimos a Ti, Senhor Jesus, continua, Senhor, trabalhando. Queremos continuar contigo, porque nós podemos obedecer essa palavra se nós permanecer com o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus.